Alô, alô, amigos do Feltro. Eu sou Juliano Maizano e esse é mais um Super Poker aqui no Band Esportes. No programa de hoje, vocês vão ver Felipe Mojave comentando a mão da semana que aconteceu na mesa final do BSOP São Paulo. A origem das cartas de baralho. Uma matéria com uma nutricionista que trará dicas aos jogadores de pôquer. Vitão visita o Parque das Aves e as Cataratas do Iguaçu. Mais um episódio do tutorial Everything Poker, do PokerStars.net. Leandro Braza responde a uma pergunta dos telespectadores. E uma entrevista exclusiva com Thiago Decano. A gente já começa o programa com esse brinde aqui, essa camiseta feminina da River Style, que dessa vez é temática sobre o Masterminds. Masterminds é o torneio aí, o festival de esportes da mente que vai acontecer no começo de abril em São Paulo. Para ganhar, tem que mandar um e-mail alvivo@bandesportes.com.br dizendo o nome do jogador de pôquer argentino que está vindo para o Masterminds 3 e vai participar do desafio Brasil e Argentina jogando contra o Caio Peçanha. Qual é o nome desse jogador argentino? Só mandar para alvivo@bandesportes.com.br e vai concorrer a uma camiseta dessa aqui. E a gente vai direto para o quadro Mão da Semana, do Felipe Mojave. Dessa vez o Mojave assistiu o BSOP que passou aqui no Band Esportes, aquela mesa final, né, que teve o Pedro Correia como vencedor, e ele pegou uma mão quando tinham 3 jogadores, que era o Pedro Padilha, o Pedro Correia e o Fernando. Vamos ver então essa análise do Felipe Mojave nessa mão quando o BSOP estava em three-handed na mesa final. E aí, pessoal de casa, estamos aqui no Band Esportes, o nosso glorioso Super Poker para o quadro Mão da Semana. Toda quinta-feira, muito obrigado por assistirem. Vamos logo ao que interessa, que é falar de poker. Bom, essa mão aconteceu no BSOP, quando estava three-handed do BSOP de São Paulo, que foi a primeira etapa desse ano, tá? O que aconteceu? Os blinds 60 a 120 mil, e o Pedro, que é o chip leader, ele abre raise aqui do TG, que é o botão, que estamos em 3 jogadores apenas na mesa. O Pedro Padilha dá fold no small blind, e ação chega no Fernando, que é o big blind. Fernando está um tanto quanto short, podemos ver bem short, ele tem o quê? 7 blinds e meio por aí, ele acorda ali no big blind com um rei 5 off e descer de all-in. Bom, por que eu escolhi comentar essa jogada? Porque claramente essa não é a jogada mais adequada aqui nesse tipo de situação. Por quê? O Pedro é um jogador agressivo? Vai jogar muitas mãos? Vai, mas ele não vai ficar colocando tanta pressão assim no blind do short stack para dobrá-lo, ou seja, tem um range de mãos que o Pedro, o cara inteligente, vai abrir aqui para combater o Big Blind. Ou seja, se o Pedro tem uma mão mais ou menos, ele não vai dar o raise no Big do Fernando, porque ele sabe que tem grande chance do Fernando acordar com qualquer coisa ali, como ele acordou com o Rei 5 e voltar ao win. Então, primeiramente, eu acredito que essa jogada está equivocada por conta disso. Segundo é o quê? Fernando tem 7 blinds e meio, ok, perde um blind, certo? Perde um big blind agora, vai para o small blind com um blind a menos, correto? Então ele tem 7,5, ele vai para o small blind com 6 blinds e meio. Ele pode observar a ação do Padilha e ir ao win do small blind contra o big blind apenas é uma ação muito mais inteligente. Por quê? Porque o Pedro muitas vezes pode até dar fold em mais 5 blinds e não querer dobrar o Fernando nesse tipo de situação. Obviamente que se ele perde mais meio blind do small e ficar com 6, a situação do botão ela é bastante confortável também. Obviamente que a situação dele em fichas não é. Mas é muito melhor ele dar all-in aqui do botão ou do small blind do que voltar all-in com rei 5. Que com frequência você vai estar numa situação bastante ruim contra o Pedro, que vai dar o call, obviamente, se ele abriu, ele vai dar o call nesse tipo de situação. Observe que o Pedro colocou 240 mil e o all-in total do Fernando é por volta de 900 mil. Então o Pedro vai completar e vai dar o call, e foi o que aconteceu. O Pedro estava na frente e acabou ganhando essa mão, eliminando o Fernando na terceira posição. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de como jogar aqui short stack nesse tipo de situação. E estamos juntos na próxima quinta-feira aqui no Super Poker no Band Esportes. Um abraço do Mojave. Tchau. Bom, essa foi a análise do Felipe Mojave, né, dessa mão que aconteceu no BSOP São Paulo, lá naquela mesa final quando eram 3 jogadores. E agora a gente vai direto para um novo quadro sobre curiosidades. A gente vai abrir mostrando a origem das cartas de baralho, né, como que elas foram criadas, né, os naipes.
por que tem aquelas figuras do rei, da dama, do valete. Vamos conferir então essa matéria aí sobre a criação das cartas de baralho. Há quem diga que os jogos de cartas teriam surgido na China, juntamente com a criação do papel. O baralho foi introduzido na Europa a partir do século XIV e a sua popularização veio com a evolução do processo de impressão no século XV. Os baralhos têm diversas versões criadas por diferentes culturas, mas vem da França o modelo que usamos até os dias de hoje. Corre uma história de que o baralho foi inventado por um pintor chamado Jacquemin Gringonnet, por encomenda do rei Carlos VI da França, que teria criado as cartas representando a divisão da sociedade francesa. Essa divisão pode ser vista através dos naipes do baralho. As cartas de copas representariam o clero, as espadas a nobreza. O naipe de paus representa os camponeses e ouros a burguesia. Claro que isso também é uma possibilidade entre tantas versões sobre a história do baralho. Outra teoria diz que as cartas com as figuras do rei, da dama e do valete representam personalidades históricas e bíblicas. Assim, o rei de ouros seria Júlio César, o rei de espadas seria o rei israelita Davi, o rei de copas, Carlos Magno, e o rei de paus, Alexandre o Grande. Já a dama de ouros seria Raquel, esposa de Jacó, a dama de espadas seria a deusa grega Atena, a dama de copas seria Judite, uma personagem bíblica, e a dama de paus, Elizabeth I da Inglaterra. Dizem também que o valete de ouro seria Heitor, príncipe de Troia, o valete de espadas Ogier, primo de Carlos Magno, o valete de copas seria Etienne de Vignoles, conhecido como Lair, e o valete de paus seria o Sir Lancelot. Já os coringas representam os bobos da corte, aquelas figuras que animavam os eventos nos castelos medievais. Bom, isso aí foi um pouco da história da criação das cartas de baralho. Nos próximos programas a gente vai ver um pouco mais sobre outras curiosidades aí ligadas ao baralho e ao poker. Agora a gente vai ver uma matéria com uma nutricionista. Foi uma matéria muito interessante que a gente conversou com ela e aprendeu aí algumas dicas do que a gente pode comer quando está jogando poker em casa ou nos torneios. Vamos conferir então. Oi pessoal do Super Poker, oi Juliano. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que nem sempre é cuidado, que é a alimentação. Pelo que a gente vê nos torneios, a quantidade de energético, café e refrigerante que se toma, a gente já percebe que os jogadores nem sempre estão ligados nisso. Nós vamos conversar com a nutricionista a doutora Alessandra Coelho, que vai explicar como é que se pode ter uma alimentação saudável e equilibrada, que vai ajudar bastante no desempenho. Atenção jogadores, fiquem de olho. Hoje nós vamos falar da sua comida. Tento ter um controle para não descambar no dia a dia, né? Ficar comendo só fast food e tal. Mas por muito tempo foi minha alimentação principal, sim. Aí o resultado vocês estão vendo aqui, né? Geralmente eu como o que é mais fácil e mais rápido, né? Tem uma alimentação legal que eu faço. Sempre muita verdura, muita fibra. Toda atividade esportiva requer um preparo antes do treino, durante o treino e pós-treino. E isso não muda em função da modalidade. Independente da modalidade do esporte, uma alimentação pré é fundamental para que a gente consiga manter o organismo em condições adequadas para que ele se submeta a um esforço. Essa alimentação ela deve ser baseada em uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, porque esses são fontes importantes de vitaminas e de minerais e garantem inclusive um funcionamento cerebral adequado. Além disso, nós não podemos esquecer da parte proteica, que garante toda a estrutura muscular, que garante inclusive o fornecimento de ferro, que é um componente importante para evitar, por exemplo, um quadro de anemia, que gera um cansaço intenso, que prejudica formalmente o desempenho. E um bom exemplo que a gente pode citar são os peixes. Peixes são alimentos de fontes proteicas, eles têm uma quantidade de gordura boa, eles têm uma qualidade boa de gordura, que seria a família ômega, principalmente a família ômega 3, e isso pode ser uma fonte importante de nutriente para auxiliar na atividade cerebral. Nós podemos lembrar das oleaginosas, que são a família das nozes, castanhas, amêndoas. Elas são ricas em um nutriente importante chamado selênio e um outro chamado zinco.
E o zinco nós sabemos que também tem um papel importante na atividade cerebral. Portanto, ele é um alimento rápido, é um alimento fácil, que pode estar em cima da mesa, que pode estar dentro do bolso, e isso vai ajudar muito o desempenho durante a atividade. Essa maratona de torneios não dá para se alimentar bem também, não. Tem que fazer uma alimentação antes e depois dos torneios, porque durante é só lanche, é mais lanche. Durante qualquer atividade prolongada, nós temos que lembrar que o jejum ele é muito prejudicial. O jejum ele causa no organismo uma série de reações, e uma delas é o cansaço, e a outra, o que nós precisamos lembrar é que o nosso cérebro ele funciona principalmente com glicose. Portanto, quando nós fazemos essa reposição constante, nós garantimos um funcionamento cerebral adequado. Uma dica importante para esse momento é a reposição através de alimentos fontes de carboidrato. E aí nós podemos recomendar os carboidratos mais integrais, como por exemplo, as barrinhas de cereais, uma torrada integral, um pão integral. Procuro fazer um almoço bem mais leve que o comum, por exemplo, frango ao invés de carne, mais saladas e os lanches a gente sempre tenta comer alguma coisa mais saudável, mas às vezes não dá tempo, né? E aí você acaba apelando para hambúrguer, para batata frita e tal. Quando nós pensamos nos lanches mais rápidos, nos snacks, vale a pena lembrar que a praticidade disso é importante. Então nós temos como algumas opções, alguns biscoitos integrais, que inclusive eles vêm em embalagens individuais, queijos processados, que são também comercializados em embalagens individuais, as próprias frutas secas e preparações como sucos, mesmo que sejam sucos industrializados, basta escolher aqueles com um teor de açúcar menor. Por quê? Alimentos com uma alta concentração de açúcar, eles também podem causar muita fermentação e causam um grande desconforto abdominal. Isso também nós verificamos quando se ingere uma quantidade muito alta de bebida gaseificada, água com gás, refrigerante ou mesmo bebida alcoólica que tenha gás na composição. E lembrar de uma boa hidratação. Por quê? Porque um dos sintomas da desidratação é um cansaço acentuado. Nós devemos consumir ao redor de 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia, de preferência água, e que esse líquido esteja distribuído ao longo do dia, nunca concentrar em um horário específico. Após o torneio, aquela sensação de cansaço e fome exacerbada pode levar a uma escolha alimentar ruim. Nesse momento é importante pensar em preparações leves, em preparações mais saudáveis, como por exemplo a base de frutas, um suco, um iogurte, um derivado do leite associado com uma fruta, para que também não se corra o risco de dormir com o estômago muito cheio, porque isso pode causar alguns problemas ao organismo. Eu geralmente tomo água, né, para hidratar, e café quando eu estou com um pouco de sono. As bebidas energéticas ou as bebidas à base de cola, elas têm um papel de serem consideradas um estimulante, assim como o café. Mas, por outro lado, elas têm um papel muito ruim na questão gástrica, elas aumentam a secreção de ácido dentro do estômago e isso pode levar a um quadro de doenças nesta região do corpo, tais como gastrite, úlceras. Além disso, o uso contínuo e em doses altas de energético, eles podem ter uma correlação com o aumento da pressão arterial. A obesidade hoje é considerada um problema grave da sociedade moderna. A obesidade ela é causada por diversos fatores, dentre eles um hábito alimentar ruim, uma atividade física insatisfatória ou até mesmo o sedentarismo. A obesidade ela pode trazer uma série de consequências ao nosso corpo, dentre elas aumentar o risco para o desenvolvimento do diabetes, pressão alta, problemas articulares. E quando nós pensamos em atividades em que você tem um grau de movimentação pequena, a chance de desenvolver em algum grau excesso de peso se torna muito alta. Portanto, cuidado com a alimentação
antes do período de torneio, durante e pós, eles são fundamentais. Muito legais as dicas da doutora Alessandra, né? Então, jogadores, a partir de agora, de olho na alimentação para assim aumentar a sua concentração, melhorar o seu desempenho. Muito legal a gente poder ver essa dica aí, né? Sobre nutrição, sobre alimentação, pra gente que está acostumado a jogar pôquer muitas horas, né? Às vezes não se alimenta muito bem. Bom, é isso, a gente vai para um intervalo rapidinho e mais tarde a gente volta com o Vitão, lá em Foz do Iguaçu, e também o Thiago Decano numa entrevista aqui no Super Pôquer. Estamos de volta com o Super Pôquer e vamos direto para Foz do Iguaçu, onde aconteceu o último BSOP, que é o Campeonato Brasileiro de Pôquer, e tivemos o Vitão passeando pela cidade, pelos parques, né, naturais e também pelo salão do torneio e o hotel. Vai lá, Vitão! A gente viaja o mundo inteiro cobrindo pôquer, né? Sempre muito gratificante a gente estar em todos os lugares, poder mostrar para vocês os lugares. Agora está em Foz do Iguaçu, é sensacional porque a gente pode ver as cataratas, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, e aqui a gente fica pleno, a gente sente energia, a gente sente a proximidade com a natureza. Isso deixa a gente num astral muito bom, né? Deixa a gente muito feliz, né? De estar aqui, como a gente sente numa mesa de pôquer, né? Quando a gente senta numa mesa de pôquer, a gente se sente pleno, se sente feliz. E eu aqui nas cataratas, né? Essa maravilha, realmente não posso não me sentir bem, né? Não estar feliz. E mostrar isso para vocês, então, é mais gratificante ainda, sempre no Band Esportes, no programa Super Pôquer, ou no programa BSOP, Vitão, nos melhores lugares do mundo. Vamos que vamos! Do lado brasileiro ele tem 185 mil hectares aproximados, do lado argentino tem 67 mil hectares. A extensão do rio ele se aproxima a 2.700 metros, sendo 2.000 metros do lado argentino e 700 do lado brasileiro. O parque tem catalogados cerca de 72 espécies de mamíferos, 53 espécies de répteis, temos também 2.000 espécies de plantas, 348 espécies de aves. No nosso rio Iguaçu tem aproximados 70 espécies de peixes. O nosso passeio ele inicia, são 3 etapas, inicia com um veículo elétrico, um veículo não poluente. São 2 quilômetros de trilha, onde ele passa com algumas explicações sobre fauna e flora local por um guia nosso, né? Segunda etapa é uma caminhada de aproximadamente 600 metros, também com explicações, onde passa pela Cachoeira Salto do Macuco, né? E a terceira etapa, e a mais desejada com certeza, que é a etapa do barco, né? Onde vai até próximo das Quedas dos 3 Mosqueteiros. Então o passeio hoje é um dos mais conhecidos do mundo por isso, é famoso por isso. Ele leva, além de você pode ver as cataratas, no Macuco você pode sentir as cataratas, isso que o Macuco Safari proporciona para você. A gente viaja o mundo inteiro para jogar pôquer, fica comovido aí com as belezas que você vê no mundo inteiro e às vezes esquece da própria casa, né? Aqui no Brasil tem um lugar que nem esse, eu nunca tinha visto, eu tenho 38 anos, nunca vim aqui. Fiquei simplesmente extasiado, cara, o negócio é fabuloso. Melhor lugar que eu já fui, o lugar mais bonito que eu já vi, sensacional. Muito bem, meus amigos do programa Super Pôquer, nem só de pôquer vive o BSOP de Foz do Iguaçu. A gente tem que passear pela cidade. E nem só de cataratas vive Foz do Iguaçu. A gente está aqui no Parque das Aves, né? Lugar que tem uma fauna rica aí. Tem árvores replantadas, muito legal, né? Uma diversidade muito bacana. A gente vai conhecer esse lugar maravilhoso aqui, inaugurado em 1994. Vamos andar para lá. Bom, gente, estou aqui com a Fabiane, que é a bióloga aqui do Parque das Aves, né? A gente tem muita história bacana aqui, mas a gente tem essa parte dos flamingos aqui, que tem uma parte dos espelhos, né? Como é que é essa história?
Então, na verdade, os flamingos, como são aves que estão sempre em grupos grandes, a gente coloca os espelhos pela questão da reprodução. Então, eles veem o reflexo no espelho, veem que são vários indivíduos e isso facilita a reprodução. Quantas espécies no total aqui? Nós temos 138 espécies de aves atualmente aqui no parque. Tem alguma espécie em extinção ou não? Em extinção não, temos espécies em perigo de extinção, alguns papagaios. Arara azul está em extinção ou não? Arara azul em perigo de extinção também. E como que é assim? Como que é o dia a dia aqui do Parque das Aves? Então, nós temos a rotina, né, de alimentação todos os dias, pela manhã e pela tarde. Os pratos são recolhidos, os biólogos fazem rondas, veterinários também, para ver se está tudo ok, isso todos os dias. Você tem alguma espécie que é assim, a espécie do teu coração, assim, que você gosta mais, que você tem mais um chamego, assim, não? Os papagaios, araras, principalmente, são os mais mimos, assim. E tem as árvores replantadas aqui também, né? Isso, nós temos várias espécies nativas, na verdade, né? Tem todo um programa de manutenção, né, das espécies nativas, palmito, entre outras, que é mantido por biólogos também e o pessoal todo da manutenção. Fenomenal, que o Parque das Aves é sensacional, gente. A gente está aqui vendo várias espécies, uma fauna muito rica, árvores replantadas, é muito bacana mesmo. BSOP Foz do Iguaçu andando pela cidade. Bom, gente, estamos aqui no canto das araras. Aqui tem arara, papagaio, tem um monte de espécies. A gente fica bem pertinho deles, né? Fica ouvindo eles cantarem, né? Fica ouvindo os gritos deles. É sensacional, né? A gente está aqui sentindo a força da natureza mesmo, né? Esse contato entre os bichos, né? Você vê que os bichos eles voam juntos, né? Eles estão bem acostumados. Essa interação com a natureza é sensacional aqui no Parque das Aves em Foz do Iguaçu. Bom, o Super Poker está aqui no Parque das Aves encerrando o nosso rolê aqui. Inclusive estou com a minha amiga aqui. Será que você joga poker? Joga um pokerzinho? Não, não joga um pokerzinho. É isso aí, a gente encerra nosso rolê interagindo com a natureza aí, muito sensacional. A gente está nesse rolê aqui, fazendo amizade sempre, né, com você em casa, com o pessoal local e com a nossa amiga aqui. Tchau, tchau! Bom, esse foi o passeio do Vitão por Foz do Iguaçu e a gente vai direto para o tutorial do PokerStars chamado Everything Poker, que traz sempre aquelas dicas também e aulas para vocês que estão começando a aprender sobre o poker, principalmente o Texas Hold'em. Então vamos conferir um pouco mais essa aula. Senhoras e senhores, a segunda parte do tema posição. O programa de hoje mostra por que a posição na mesa de poker é tão importante, como compreender isso pode lhe dar uma vantagem sobre os seus oponentes. As três posições à esquerda do dealer são as posições iniciais, o Small Blind, o Big Blind e o UTG. Esse tutorial vai mostrar quais mãos jogar nessas posições. Quando você estiver no UTG, jogue apenas mãos Premium. Em termos de pares, nosso conselho é jogar As até par de 10 e cartas não pareadas. Jogue As e Rei ou As e Dama. Não jogue mãos como As 9 ou Rei Dama Off, porque elas vão te causar problemas se as cartas comunitárias lhe derem o maior par e seu oponente tiver um kicker melhor. Tecnicamente falando, os blinds são posições iniciais, mas no pré-flop são os últimos a falar. Então, antes do flop, se você estiver no Small Blind e todos tiverem dado fold, você só tem o Big Blind depois de você. Então, pode considerar dar raise com cartas não tão boas, mas seja cauteloso se achar que seu oponente é um bom jogador e pode dar re-raise em você. Se alguém deu call antes de você, sugerimos um raise com qualquer par acima de 8-8. Para mãos não pareadas, aumente com As Valete ou qualquer coisa melhor do que isso. Call com conectores naipados e call com quaisquer cartas naipadas acima de 10. Não se esqueça que você será o primeiro a agir fora de posição no restante da mão, então tenha cuidado. Se alguém deu raise antes de você, jogue muito tight. Só dê raise com mãos muito fortes, como Dama-Dama, ou pares superiores, ou As e Rei. Se você tiver muitas fichas, pode dar call com pares mais baixos, conectores naipados e cartas naipadas de intervalo simples.
Se você acertar um flush, trinca ou sequência, pode ganhar muitas fichas. O fundamental sobre jogar mãos em posições iniciais é que você vai ter a desvantagem de agir primeiro em cada rodada de apostas. Então jogue somente mãos fortes e fique longe das mãos marginais que podem te colocar em confusão. Não se esqueça que isso são só dicas. Sempre aconselhamos você a mixar o seu jogo para não ficar muito previsível. Antes de irmos além, aqui vão mais alguns termos do poker. Hi Maury, the whole enchilada? It's at least a flip, right? I push you fold, yeah? No sweat. All-in. Ir all-in é o movimento mais corajoso do poker. Acontece quando um jogador aposta todas as suas fichas. Geralmente significa que o jogador está apostando uma grande quantia, forçando os oponentes a tomarem uma decisão difícil. Carta queimada. Uma carta queimada é a carta descartada ou queimada pelo dealer antes do flop, do turn ou do river. As cartas queimadas foram introduzidas no jogo a fim de evitar trapaças. Roubo. Um roubo acontece quando um jogador com cartas ruins tenta ganhar o pote, fazendo os oponentes darem fold com o reis. A tentativa mais típica de roubo é antes do flop ser distribuído, pois o small blind e o big blind estão ali, dando o soco. É hora da segunda parte do nosso tutorial de hoje. E aqui estão as mãos que devem ser jogadas em posições intermediárias e finais. Quando você está em posição intermediária, pode abrir seu leque de opções para jogar. Se todos deram fold até você agir, você deve evitar dar um limp. Sempre abra as apostas com um reis. Você pode aumentar com um par de setes para cima. Se forem cartas não pareadas, pode ir com as, valete, as e rei, ou qualquer carta naipada acima do 10. Dar raise com conectores naipados baixos também pode ser considerado. Se alguém já deu call antes de você, dê call com pares médios e pequenos até 9, cartas naipadas maiores que o 10 e conectores naipados. Se um oponente já deu raise, faça o re-raise com pares maiores que 10 e com as e rei ou as dama. Ou decall com conectores naipados e pares menores do que 9. Seja cuidadoso na sequência. Se seu oponente deu raise em uma posição inicial, pode estar com cartas muito fortes. Bom, vamos ver quais cartas jogar em posições finais. Nas posições finais, você pode abrir ainda com mais opções. Se todos deram fold até você, dê raise com qualquer par. Raise com qualquer as naipado e qualquer as com uma carta maior do que 7, se não for do mesmo naipe. Também dê raise com quaisquer cartas maiores que 10 ou quaisquer conectores naipados. Em posições finais, seja agressivo, raise ou fold. Dar call não deve ser uma opção. Se alguém deu call antes de você, dê raise com pares acima de 10, de as e valete até as e rei. Decall com qualquer outro par, cartas naipadas acima de 9, qualquer as naipado e conectores naipados. Se alguém deu raise antes de você, fique mais cauteloso e apenas dê re-raise com pares maiores que 10, as e dama e as e rei, e decall com pares médios e conectores naipados. Como em qualquer posição, tente mixar o seu jogo para dificultar uma leitura dos seus oponentes. Como nessa mão aqui com o americano Hall, deu raise, mas Dario Minieri, aqui em posição final, escolhe dar re-raise com poderosos 6 e 4 de paus. Isso força o raiser inicial Hall com dama e 10 a dar fold. Ele não vai querer jogar contra um profissional agressivo como Minieri fora de posição, uma situação que ninguém gostaria. Aparentemente, esse pessoal não fez a sua lição de casa sobre o jogador italiano. Para mais informações e assistir a programas anteriores, acesse o site everythingpoker.com. Bom, essa foi mais uma aula do Everything Poker e você já sabe. Se quiser assistir todas elas, elas estão na íntegra no site www.everythingpoker.com. Todas em português, desde os níveis mais básicos até os mais avançados. Agora a gente vai falar de um torneio muito importante que começa acontecendo hoje, durante esse fim de semana e a semana que vem. É o torneio Interclubes de Pôquer.
O Interclubes vem com uma proposta inovadora. Ele acontece em 8 clubes espalhados pelo Brasil, onde os jogadores jogarão os dias 1A, 1B e 1C, entre quinta a sábado, e passam para o dia 2, que ocorre domingo, em cada cidade diferente. Os classificados voltam no outro fim de semana para os dias finais em São Paulo, no Clube H2. Mas para isso, eles já vão até São Paulo com uma premiação garantida em seus bolsos. O evento possui R$750 mil de premiação garantida, mas todos apostam que passará de R$1 milhão. A inscrição, R$1.000 por dia classificatório, e se você não passar em algum dos dias iniciais, pode tentar novamente jogando em outro. Então é isso, esse é um torneio imperdível que acontece aí espalhado em todo o Brasil. Você confere aqui na tela o endereço do torneio para você conferir as cidades e os clubes onde eles estão acontecendo. A gente aqui do Super Poker vai cobrir o dia final, que vai acontecer no H2 no fim de semana que vem, e vai trazer aqui no Super Poker para todos vocês. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já com a entrevista de Thiago Decano. Estamos de volta e a gente já vai para o Pergunte ao Pro. Se você quiser participar, é só mandar um e-mail para tv@superpoker.com.br, mandando o nome do profissional que você quer que responda a sua pergunta e a sua pergunta. Nós do Super Poker vamos atrás dele e traremos a resposta aqui para todos vocês. Dessa vez, a pergunta é para o profissional Leandro Braza. Vamos conferir. Boa noite, galera de casa. Obrigado, Juru Maezano, por me convidar a participar de novo do programa. Pergunte ao Pro. Hoje a pergunta é do Ricardo Izu Gomes, de Campina Grande, na Paraíba. Fico muito feliz de ver o pessoal participando aí no Nordeste. A pergunta do Ricardo é: quantas mesas simultâneas eu costumo jogar quando eu estou trabalhando? Isso aí, Ricardo, vai depender muito se eu estou jogando Multi-Table Tournaments, se eu estou jogando Cash Game ou se eu estou jogando Sit and Go. No caso dos Multi-Table Tournaments, dos torneios online, eu costumo jogar entre 6 a 8 mesas. Hoje em dia não passo muito mais disso não. Antigamente eu queria testar, jogava 15, até mais de 20 mesas, mas eu descobri que o meu A-game mesmo, o melhor jogo, eu jogo quando eu estou jogando entre 6 a 8. Já em Cash Game, eu costumo jogar ainda menos, porque eu jogo Cash de Omaha, então costumo jogar entre 4, no máximo 6 mesas, eu sei que vai favorecer o meu jogo. Isso vai depender muito de cada um. Eu tenho grandes amigos, famosos jogadores que jogam muito mais de 20 mesas ao mesmo tempo, e famosos também que não passam de 2 mesas não, viu, Ricardo? Então fica a seu critério, você vai vendo. Se você estiver ficando muito sitting out, minha dica é você diminuir o número de mesas e fazer do jeito que você achar que você vai jogar melhor. Valeu? Um abraço, pessoal do Nordeste, Campina Grande, até o próximo programa. Bom, essa foi a resposta do Leandro Braza ao nosso telespectador, e agora a gente vai direto para a entrevista que o Thiago Decano deu pra gente lá no Chile, lá no LAPT em Vinha del Mar, num bate-papo onde ele falou um pouco sobre como foi o começo dele com o poker, os planos para esse próximo ano. Então vamos conferir esse bate-papo que a gente teve com o Thiago Decano. Estamos aqui no LAPT de Vinha del Mar, no Chile. Encontrei o Thiago Decano, que está sempre presente nos LAPTs. E aí, Decano, conta pra gente primeiro como é que é assim, o seu plano para esse ano, assim, de torneios Brasil e fora do Brasil. Bom, começamos a temporada do LAPT, né? Ano passado jogamos praticamente todos os LAPTs. Só não jogamos de Punta, que foi na mesma época que eu fui para Vegas, né? Foi em maio. Eu fui para Vegas cedo ano passado. E esse ano só não devo jogar o de Medellín, que é no meio da World Series, né? É uma pena porque eu queria jogar todos, embora o da Colômbia seja o único que tem imposto. Então até pra mim vai ser legal. Então agora daqui eu vou pro Panamá, vai ter um torneio lá de 500 mil garantido. E de lá vamos pro Masterminds, depois era PT São Paulo. E não sei mais o que tem. Depois é Vegas, né? Vegas, sonho de todo mundo aí, vamos ver se essa vez a gente traz um bracelete pra galera. É bem importante porque Vegas tem um monte de coisa legal pra fazer em Vegas, né? Então principalmente a primeira vez que você vai, ou você vai com uma galera que tá, toda a galera que é a mesma, que é sempre legal estar junto, então tem a bagunça, então é legal você saber dosar. Lógico que você não pode ficar enfurnado naquilo lá de não pensar mais nada, você tem que se divertir, tem que fazer outras coisas. Porque senão você pira, né? Você vai ficar 40 dias jogando lá em Vegas, todo dia,
10 horas por dia e não fazer mais nada, você pira, né? Então você tem que saber dosar isso aí e jogar, acho que o principal é jogar sempre com tesão. Tá no tesão de jogar naquele torneio, naquele dia, não jogar, amanhã tem aquele de 1000 para jogar, estrutura, alguns acham que apertada, não acham apertada, mas tem gente que acha que 4.000 fichas, 3 e poucas fichas é pouco. Fala, não, vou jogar ali, se tenta dobrar, né? Eu acho que é rasgar dinheiro, então tem que jogar focado, se inscreveu lá, joga com tesão mesmo de ir pra cima e, enfim, Vegas é legal pra caralho, né? Então tem um monte de coisa legal pra fazer, então tem que estar bem focado. O ano passado não fui por pouco no segundo semestre, né? O segundo semestre estava planejado já para ir para o EPT de Barcelona e jogar bastante lá. Só que eu ia ficar muito fora do Brasil, eu tinha outros projetos, outras prioridades. Então eu acabei não indo para a Europa. Vamos ver, o segundo semestre talvez a gente consiga encaixar alguma viagem. Eu quero muito para Macau, conhecer Macau, parece que está tendo um novo planeta do poker lá em Macau. Então é uma coisa que eu quero conhecer, quero vivenciar isso e conhecer o cash de lá. Apesar de ser jogador de MTT, falam que o cash lá tá sendo muito bom, a parceirada é muito boa e questão do cash lá tem que jogar bem pós-flop, né? Então tenta se virar como puder lá, mas também conhecer outro lugar que falam muito bem. Vamos ver, segundo semestre, se o bobear a gente vai para lá ou Europa, a vontade não falta. Então, é a mesma coisa que eu falei do tesão de jogar, né? Então, por exemplo, tem épocas do ano que você tá louco para jogar. Então chega, por exemplo, eu não sei porquê, começa o ano em janeiro, tô sempre muito focado, jogando bem mais dias, jogando bem mais horas do que eu costumo jogar normalmente, né? E acontece um fenômeno de pós-Vegas, que você está sempre dando os buy-ins altos, correndo atrás dos prêmios, muitas vezes milionários, né, para o primeiro colocado. Então você está jogando uns valores muito mais altos, aí depois você vai voltar para online, você começa a jogar o 50 com rebuy, o 50 regular, o 30 regular, uma esse buy. Aí você fala, pô, aí você vai voltando aos poucos para continuar com tesão e não cuspir dinheiro fora, né? Então é sempre importante você estar com tesão de jogar, realmente focado, porque senão você acaba perdendo dinheiro. É engraçado porque eu comecei a jogar no circuito ABC em 2006, né? E os resultados foram bacana e a gente acabou... Só que eu jogava muito mais por recreação do que lógico, você quer ganhar tanto o dinheiro como uma conquista de você ganhar o torneio, o ranking, enfim, toda aquela coisa legal, saudável. Mas sempre foi uma coisa recreação que me dava muito prazer de jogar. A gente era uma turma muito legal, então a gente sempre se reunia. Além do circuito ABC, a gente fez uma amizade muito legal, que era o Sexta Rony, que era o Rafa, que trabalhou muito tempo com vocês, o pai dele, enfim, toda a galera, o Mamute, que agora tá com vocês sempre no BSOP. Então, é essa turma que a gente jogava, se reunia na sexta-feira, fazia a comida lá na casa do Rafa, lá era 30, 40 pessoas, vivenciando poker, jogando poker, trocando ideia, mas era uma coisa bem recreativa. Poucos se tornaram profissionais ali, de jogo mesmo, né? E uma época muito legal, lembro com muita saudade de todo mundo, gosto do pessoal demais, sinto essa falta como eu mudei para Balneário, não ter mais tanto contato com o pessoal, né? Manda um abraço aí pra galera do Circuito ABC. E é legal porque hoje a gente se diverte um pouco menos com o poker, né? Antes a gente pegava, era bem recreativo mesmo, né? A gente jogava e se divertia bastante. Eu acho sensacional. Isso aí é engraçado que a gente vê a evolução do poker, o que era na nossa época, 2005, 2006, o que virou o poker, tanto mundialmente como no Brasil. É uma parada que a sociedade vinha, e com uma certa razão, de preocupação de um leigo, via com maus olhos, né, via de forma discriminatória.
e a gente batalhou, cada um tem sua parcela de positiva nisso, e trouxe e fez com que o poker crescesse num patamar que ninguém acho que imaginava, né? A gente está falando de 7 anos atrás, 6 anos atrás, nunca ninguém imaginava que o poker ia virar o que virou. E vai virar muito mais ainda, né? Eu fiquei bem feliz com a notícia do Akari hoje, que vai representar o poker no Comitê Olímpico, né? Isso aí é uma grande vitória, os investimentos que estão sendo feitos e que vão ser mais feitos ainda. Então, cara, sensacional. Não tenho nem palavras para descrever, coisa surreal mesmo. O sonho todo mundo tem que é o bracelete, ou então tá acho que até se equivale a parar de ganhar um bracelete da World Series, ou fazer a mesa final do Main Event, né? São duas coisas que para um jogador de pôquer é o sonho, é um absurdo, assim, o que deve mudar na vida de uma pessoa, de realização, de dinheiro. E o dinheiro até, assim, você pode conquistar de outras formas, a realização é a realização de um sonho mesmo. Mas eu nunca tive isso como, sabe, algo que me faltasse. Para mim, eu vou continuar jogando, eu sei que uma hora vai bater, uma hora vai pintar, não me preocupa. Esse ano eu peguei 3 terceiros, ou, teria sido legal ganhar, mas é lógico que eu joguei para ganhar. Então, eu sei que o principal é sempre você fazer o seu melhor, jogar com tesão mesmo e que as coisas acabam acontecendo naturalmente. Sem dúvida, sem dúvida. O poker no Brasil cresceu não só quantitativamente, como em qualidade, né? É lógico que a gente está muito atrás ainda dos americanos, um pouquinho dos canadenses, de alguns europeus, alguns países europeus, mas a evolução é um absurdo hoje, né? Tem muitos jogadores brasileiros respeitados por gente muito boa lá fora, né? E a tendência é só aumentar, né? O brasileiro se apaixonou pelo poker, e quanto mais, é que nem futebol, quanto mais gente praticando esporte, muito mais jogadores bons a gente vai formar e, consequentemente, a chance de ganhar mais braceletes lá na próxima World Series, então de conseguirem resultados mais expressivos no cenário mundial é cada vez maior, né? Então, eu vejo com muito bons olhos a renovação. Eu acho que o poker acabou indo por esse lado de você não precisar falir, né? Você tem investidores por trás que você pode jogar mais tranquilo. E eu sou um pouco romântico em relação a isso. Eu prefiro você não estar cavalado por ninguém, você estar jogando aquilo lá, aquele dinheiro fazer a diferença, sem acordo, e jogar, vivenciar essa experiência de jogar sem estar com ninguém por trás, de que se você perder aquele pote, você vai perder mesmo aquilo, não vai perder metade, não vai perder uma porcentagem daquilo, né, aquele valor seu absoluto, eu acho, sei lá, mas isso é uma coisa romântica. Tem que, para isso você tem que jogar valor menor do que você jogaria. Sim, que é o que todo mundo começou a fazer. A coisa do cavalado e dos times é uma coisa muito recente, né? E a gente... Só que isso foi muito bom para a renovação do poker, né? Então, o pessoal que não costumava jogar aparecer tanto no cenário, acabou aparecendo porque teve muito mais oportunidade de jogar os buy-ins maiores que não tinham oportunidade. Por outro lado, e também tem o lado bom da formação. Geralmente esses times discutem mãos, trabalham com coaching, enfim, às vezes dos próprios investidores. Mas, sei lá, acho que tem tudo. Tem um lado bom, um lado ruim, mas eu acho que para o poker brasileiro acaba sendo vantajoso. Acho que acaba formando mais pessoal, mais jogadores. Valeu pelo espaço aqui com a gente no Super Poker. Valeu, continuem torcendo, galera. Twitter bomba, Facebook bomba. Muito legal a torcida brasileira. É inigualável no mundo inteiro. Os gringos ficam tiltados quando vê a gente no mesa final de PokerStars, mesa final do WSOP. O pessoal sabe que tem um monte de brasileiro acompanhando e torcendo. E para eles, eu posso garantir que não é nem perto disso a torcida, né, do pessoal acompanhando. Então valeu mesmo, galera. E continue torcendo que vai ter muita coisa boa aí. O Baiano tá nas cabeças, é chip líder. Sérgio Braga a gente viu agora também tá bem. Então torçam aí que vem coisa boa pro Brasil.
Bom, esse foi o bate-papo que eu tive com o decano lá no LAPT do Chile e agora a gente vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora eu vou lembrar vocês desse brinde aqui, essa camiseta feminina. Para você que é jogadora de pôquer ou para você que é jogador e quiser dar para sua namorada, para sua mulher, para sua filha ou para sua irmã, aqui ó, a camiseta da River Style do Masterminds. É só responder qual o nome do jogador profissional de pôquer argentino que está vindo para o Masterminds 3, que acontece agora no começo de abril, e vai jogar o desafio Brasil e Argentina contra o Caio Peçanho. Qual é o nome desse argentino que está vindo jogar contra o Caio Peçanho? Só mandar para alvivo@bandesportes.com.br que a gente vai sortear essa camiseta entre uma das respostas que tiver correta. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Voltamos semana que vem com mais Super Poker. Até lá!